Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você imensamente, a sua casa, a sua família, nesse domingo maravilhoso. Primeiro dia da semana, dia do Senhor, e vamos cultuar. Vamos adorá-lo. Ele merece ser adorado. Ele é o Rei. Jesus Cristo é o Rei. Maravilhoso. E olha, confiar nele é a melhor coisa. A melhor coisa. Não tem nada melhor para você fazer do que confiar nele. Confia no Senhor. Quem conhece a Deus não teme nada. De jeito nenhum. Por isso que nós precisamos confiar em Jesus, porque Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Ele é a solução, Ele é a porta. Ele é o nosso pastor, o nosso Pai amoroso, bem presente. O Senhor é presente, Ele está sempre presente. E Ele cuida dos seus. Quando passamos a andar com o Senhor, nós temos essa certeza de que nunca estamos sozinhos. Ele está do nosso lado. E Ele diz, não tema. E você tem que crer nisso. E olha, fazer declarações poderosas. Declare a palavra. Se encha da palavra. Confia na palavra. Fale a palavra. Tome uma decisão de parar de falar negativo. Eu sempre falo, olha, a gente tem que tomar decisões na vida e se nós queremos uma grande vida, nós temos que prestar atenção naquilo que nós estamos, as vozes que estamos ouvindo, dando crédito. Nós somos o que nós comemos, né, gente? Nós somos o que comemos. Então, assim, o que você deixa entrar é o que vai sair. Não vai sair outra coisa. Então, se você só deixa entrar notícia ruim, ou seja, 10 espias, lembra? De Números 13, 14? Né? 12 espias foram lá verificar e espiar a terra. 10 passaram um relatório negativo. 2 viram aquilo como a grande oportunidade da vida. Josué e Caleb viram como a grande oportunidade da vida. Os outros, como a pior coisa da vida. Mentalidade, por conta da visão. Então, a visão deles, a maneira como eles olharam para os gigantes, determinou o futuro deles, alterou o destino deles. E eles passaram relatório negativo. E o que eu mais vejo acontecer é a gente passando relatório negativo. Aliás, os 10 espias estão aí. O espírito dos 10 espias está aí reinando na vida de muitos. Porque tem gente que só dá ouvidos para os 10 espias. E você já sabe, todos que pararam para ouvir os 10 espias não entraram na terra. Não entraram. Então, assim, aquilo foi, assim, uma tragédia. Porque imagina, aquela era a promessa, meu Deus, eles estavam vivendo aquilo que tinha sido prometido a Abraão. E eles simplesmente jogaram fora. Por causa daquele olhar negativo.
E as pessoas que ouviram aqueles 10, a maioria ficou com os 10. E por isso que essas pessoas não entraram na terra prometida. Alteraram o destino delas. Assim, adoentaram o destino. Por quê? Porque foram dar ouvidos àquelas vozes negativas. Eu sempre pergunto, quem você tem parado para ouvir? Você tem ouvido quem? Você tem se enchido do quê? Eu falo isso sempre, minha gente, porque isso é muito sério. O que você ouve tem poder sobre você? Sim. Você não tem controle? Não. Sabe, eu falo na minha casa, eu falo isso no altar sempre, eu não gosto de ouvir coisas negativas. Eu não assisto televisão há muitos anos, né? Há muitos anos. E se chega alguma notícia negativa, eu não quero ver aquilo, eu não vou. Eu não me foco nas coisas negativas, porque isso é uma decisão. Às vezes as pessoas chamam isso e elas ficam até irritadas. Porque você crê na palavra hoje é você ser negacionista. Não tem nada a ver com isso. Absolutamente. Josué e Caleb não negaram que tinha lá tinha, sim, gigante. Eles disseram, tem. Mas eles vão ser o nosso pão, vai ser a grande oportunidade da nossa vida. Os outros não. Os outros foram capazes de diminuir Deus e, assim, colocaram os gigantes lá em cima. Josué e Caleb, não. Olharam e viram o Deus grande que é, e os gigantes, eram poderosos. Deus já tinha avisado que eles eram, sim, eram inimigos maiores do que eles, mas que Deus seria com eles. Você vai encontrar essa palavra. O Senhor já tinha dito, ó, vocês vão encontrar inimigos bem maiores que vocês, mas vocês não precisam temer. A fama deles é grande, mas vocês não precisam temer, porque eu vou ser com vocês. Então, Josué e Caleb creram na palavra de Deus. Então, eu não tenho o espírito dos 10 espias. E não vou parar para ouvir os 10 espias. Eu quero o espírito de Josué e Caleb. Esse é o espírito que eu bebo. Que eu alimento, que eu me nutro. Eu quero me nutrir disso. Então, o que eu ouço, o que eu estou assistindo, com quem eu estou falando, assim, vai determinar meu futuro, sim. Porque eu vou fazer escolhas com base nisso. Então, eu não gosto. Por exemplo, que alguém venha falar de uma outra pessoa para mim. Porque, de alguma maneira, altera. Você pode dizer assim, não altera nada. Altera sim. Você olhava de uma maneira para aquela pessoa, de repente, alguém vem e fala uma coisa negativa, você já começa a ver de uma outra forma. Entendeu? E isso é ruim. Isso é muito ruim. As más conversações corrompem os bons costumes. As más companhias. Algumas pessoas, se elas simplesmente se afastassem de algumas pessoas, de algumas amizades, elas já, sim, melhorariam demais a vida delas. Porque tem gente que entra na nossa vida, tem gente que até num momento, até assim, cabia, né? Depois não cabe mais. Não cabe mais aquilo. Deus não quer mais. Aquilo não funciona, aqueles assuntos, ouvir aquelas coisas, aquela mentalidade. Não. Ouça a palavra, medita na palavra, se encha da palavra, se alimente da palavra, coma a palavra.
Declare a palavra. Ore a palavra. Declare a palavra. Quantas pessoas, e ontem eu ainda falei sobre isso, que viviam assim exaustas, mas porque a vida era falar. Estou estressada, estou estressada, estou estressada, estou exausta, estou cansada, não aguento mais, vou desistir, e eu estou isso, eu estou aquilo. E aí, quando elas simplesmente mudaram a maneira de falar, elas mudaram os resultados delas. Gente que tinha essa mania de falar só negativo. Não vamos conseguir, porque não vai acontecer, porque está muito difícil, agora é o fim de tudo. Que fim? Que é isso? Nós temos promessas incríveis. O Senhor está conosco. Então, assim, aí se você perguntar assim para mim, ô bispa, mas você acredita que vai dar tudo certo para todo mundo? Claro que não. Não vai dar tudo certo para todo mundo. Vai dar tudo certo para quem anda com Deus, para quem crê na palavra de Deus, para quem tem se escondido no Senhor, tem se alimentado da palavra, declarado a palavra, orado a palavra, crido na palavra, ouvido, para quem tem dado ouvidos à palavra. Por quê? A voz que eu ouvir é a voz que vai me guiar. Se eu ouvir os 10 espias, eu vou morrer no deserto. Mas se eu ouvir a voz de Deus e beber do mesmo espírito de Josué e Caleb, que o Senhor disse que Caleb tinha um outro espírito, eu vou entrar na terra, eu vou possuir a minha herança, eu vou ter energia. O homem tinha lá 85 anos, cheio de vigor, de energia, de força, escalando a montanha para botar para correr aqueles gigantes. E estava ele lá se apossando da herança dele. Eu amo, né, a frase quando Caleb chega e diz assim para Josué, dá-me a minha montanha. Porque eu tenho tanta força hoje como eu tinha quando eu tinha 40 anos. Lá estava ele, cheio de força, cheio de energia, pronto para subir a montanha. E tudo começou. Ele só conseguiu ter aquele final poderoso, maravilhoso, porque ele continuou olhando para Deus, crendo na palavra, focado na voz de Deus. E ele viu aqueles gigantes como oportunidade de ir além. Então, em nome de Jesus, nós precisamos ouvir a Deus. Nós precisamos fazer declarações incríveis. Nós precisamos dar ouvidos à voz de Deus e cortar tudo que é negativo, que nos joga para baixo, sabe? Tudo que nos puxa para um lugar escuro, que nos trava. Não, Deus não quer o povo dele travado, temendo. Não tema! Não tema nada! O Senhor é conosco. Ele nos quer fortes. Naquele dia, o Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém, e assim o mais fraco deles será como Davi. O Senhor nos protege. E olha que a unção que Ele derrama sobre nós. O mais fraco ser como Davi. Davi foi um general daqueles. Corajoso, intrépido, um homem de fé. E a Bíblia está dizendo que nós temos que pegar esse espírito aqui, o mais fraco, será como Davi. Olha isso aqui, o mais fraco será como Davi.
E assim o mais fraco deles será como Davi, e a família de Davi será como Deus. Meu Pai, aleluia. Como o anjo do Senhor que vai diante deles. Na Amplificada diz assim, naquele dia, o Senhor defenderá o povo de Jerusalém. O Senhor nos defende. É o nosso vingador, o nosso ajudador, nosso Pai amoroso. E quem estiver fraco, debilitado entre eles, naquele dia de perseguição, se tornará forte e imponente, como Davi, forte e imponente como Davi. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor, que está na frente deles. Ainda Davi disse isso aqui, ó. Pereceria, sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Quando é que a gente perece? Porque que o grupo original morreu no deserto? Porque não creu na palavra do Senhor. Davi disse, se eu não tivesse crido, eu teria perecido. Mas como eu criei, eu desfrutei da bondade e do favor do Senhor. Se te mostrares frouxo, tem uma outra tradução que fala fraco, outra vacilar, no dia da angústia a tua força será pequena. Então não pode afrouxar, não pode vacilar, não pode se entregar à fraqueza, porque nós temos a unção do Senhor sobre nós, que nos favorece, que nos ajuda a caminhar. E o espírito que tem que dominar a nossa vida é o espírito da fé, o mesmo que dominou Caleb. Eu amo isso aqui. Da tribo de Gade, alguns aliaram-se a Davi em sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros, corajosos, prontos para o combate. Então, olha isso aqui. Esse é o espírito que o Senhor quer encontrar em todos nós. Porque Ele nos deu um espírito de coragem. Está aqui, está dentro de nós. E eu digo a você que o Senhor espera encontrar coragem, ousadia, intrepidez em todos nós. Eu gosto daquela palavra em Pedro que ele fala, tenham uma mente preparada. Nós precisamos ter uma mente preparada. Preparada. E como é que a gente prepara a nossa mente? Com a palavra de Deus. Crendo, focalizando a coisa certa. Entendeu? Olhando para a direção certa. Quando você se enche da palavra, não tem lugar para medo, incredulidade. Você não tem medo do amanhã. Você não tem que ter medo. Queridos, vamos parar com essa história de e se eu me frustrar, e se der tudo errado, e se isso, aquilo outro, e se eu acreditar e der tudo errado. Se você pensa dessa maneira, para começar você já é frustrado, decepcionado, tudo isso. Então vamos parar com isso. E se você crê na palavra de Deus, é impossível você se decepcionar. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Se você me perguntar, por que eu devo crer? Porque Ele vive. Porque Jesus Cristo vive. E se Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Se Ele vive, eu posso crer. Sim, eu vou esperar coisas boas, coisas grandes. Até porque, está lá em Isaías 61, nós fomos ungidos para levar boas notícias, para levar libertação, cura, restauração, para apresentar a bondade do Senhor. Eram guerreiros corajosos, prontos para o combate. Deus nos quer assim, prontos para combater o que for necessário, o bom combate da fé. E sabiam lutar com escudo e com lança, tem que saber lutar usando as armas. E a palavra de Deus é a nossa arma. Tinham a bravura de um leão
e eram ágeis como gazelas nos montes. Eu amo essa expressão aqui na Almeida. E dos gaditas se retiraram a Davi ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra, para pelejar, armados com rodela e lança, e seus rostos eram como rostos de leões. E eles eram ligeiros como corças nos montes. Olha a bravura, olha o espírito que estava neles. Eles estavam tomados por essa força que vinha de Deus, por essa fé que eles podiam. Gente, isso para mim é tão forte. Que aquilo podia ver, as pessoas viam no rosto deles. Os rostos eram como rostos de leões. Está aqui, ó. Seus rostos eram como rostos de leões. E eles eram rápidos, ágeis. E quando as pessoas olhavam para eles, havia tanta coragem, tanta ousadia, tanta valentia, bravura. Eles criam no Senhor de uma tal maneira, eles beberam do Espírito que vinha do céu, do Espírito de Deus. E eles tinham uma coragem, que Deus era com eles e que nada podia detê-los. Que seus rostos eram como rostos de leões. Deus espera a bravura do seu povo. Bravura. Mas isso aqui, ó, só acontece na vida de gente que se enche da palavra. Que crê nesse Deus grande, porque quem crê no Senhor, não tem. Se você crê no Senhor, se você temer o Senhor, você não vai temer mais nada. Só teme quem não conhece a Deus. Quem é que teme? Quem não conhece a Deus. Ainda fala deles aqui, ó. Todos esses de Gade eram chefes de exército. Estavam à frente de exércitos. O menor valia por 100 e o maior enfrentava 1000. Ô, gente, eu sempre falo, esses povos tinham uma unção dessa. Assim, no tempo da lei, eu fico imaginando. Então, olha a unção que nós recebemos. A unção que está sobre nós. Nós podemos. Foi nos dado um espírito de coragem, de ousadia. E o Senhor espera que cada um use. O menor valia por 100, o maior enfrentava 1000. Agora olha isso aqui, olha isso aqui. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transborda em todas as suas margens. E puseram em fuga todos os que moravam nos vales a leste e a oeste. Nós vamos ver na Bíblia. O mar sendo aberto, e o Senhor falando, ó, estende a vara. Manda o povo marchar. Você vê que nunca é para parar. Marcha. Tem que marchar. Porque clamas a mim, Moisés, manda o povo marchar. Estende essa vara no mar. E o mar vai se abrir. E se abriu. Nós vamos ver nos dias de Josué. O Senhor dizendo, ó, vão entrando e molhando os pés. O Jordão também estava transbordando. Vão molhando os pés, vão molhando os pés. Quer dizer, está transbordando, vai entrando, vai entrando, vai entrando. E as águas se dividirão. E se dividiram mesmo. Aqui, o Jordão estava transbordando em todas as suas margens. Mas ele não foi aberto, não. E isso não foi um impedimento para eles chegarem do outro lado. Não foi um impedimento. Eles chegaram do outro lado. O Jordão não foi aberto aqui, não. E transbordava em todas as suas margens. Mas não foi um impedimento para eles.
Eles chegaram do outro lado e ainda enfrentaram uma guerra e derrotaram os inimigos. Deus espera esse espírito, encontrar esse espírito em nós. Guerreiro, valente, encontrar bravura em todos nós. Ele quer que você se levante, que você confie nele, que você olhe para ele, que você vá. Não tema nada. Bravura! Um espírito valente! Seus rostos eram como rostos de leões. Por quê? Porque estava dentro deles. E era possível ver no rosto deles a bravura. Aquele espírito valente, corajoso, que nada os intimidava, parava, nada, eles não temiam, porque quem teme o Senhor dos Exércitos não teme mais nada. E só teme quem não conhece o Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra. Levante-se. Bravura. Um espírito valente. Deus quer fazer isso na sua vida, mas você precisa crer e se encher desse espírito. Beber da fonte, dessa água viva, na fonte certa, que é Jesus. Para de beber em fonte contaminada, que só traz más notícias. A fonte tem que ser Jesus, a palavra do Senhor. Se encha dessa palavra que nos levanta e nos leva a saltar. Maravilhoso, maravilhoso. À medida que eu vou lendo a palavra, meu Pai do céu, é forte demais. É muito forte. É maravilhoso. E Deus quer que você beba desse espírito e se levante. Porque Deus está conosco. Ele está com você. Vá. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida que o Senhor ama tanto. Continue falando, tocando. Levanta, Senhor. Levanta ela agora. Que ela salte. Que ela creia na sua palavra e dê condições para o Senhor fazer tudo o que o Senhor quer fazer na vida dela. Que ela seja cheia desse Espírito, que ela beba desse Espírito agora. Abençoa o teu povo em todo lugar, lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração. Eu peço mudanças, definições, portas abertas, sonhos realizados, milagres, socorro, mudanças. Senhor, uma renovação mental, uma mudança de visão, de espírito. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu peço boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Eu peço a unção de conquista, de riqueza, de prosperidade, que o Senhor levante mais semeadores, porque nós precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam se levantando corajosamente para desfrutar de um tempo novo, maravilhoso, de vitórias, de promessas. Eu peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296 9449. Rua Taquari 995, na Moca, onde eu fico, onde vou estar às 9, graças a Deus, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus, o clamor dos 52 dias, maravilhoso, foco. Estamos indo para a reta final. Quarta-feira, vamos realizar o encerramento e tem sido maravilhoso, maravilhoso. Conte com a gente sempre. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.